os jogos estão tudo iguais. Quando Hideo Kojima disse essa frase, ele soou quase como um alerta, pelo menos eu percebi. E não é difícil perceber isso. A indústria dos videogames, cada vez mais milionária, muitas vezes prefere repetir a fórmula do que arriscar algo novo. Jogos de tiro, mundo aberto, loot infinito, sempre o mesmo molde, apenas com gráficos mais bonitos, mas nem sempre foi assim. Para isso, a gente tem que revisitar o passado, como uma boa aula de história. Kojima é considerado por muitos o maior gênio da história dos games, e não é por acaso. Em 1998, quando lançou o primeiro Metal Gear Solid para o PlayStation 1, ele mudou tudo, num console limitado de pouca memória e gráficos rudimentares. Kojima conseguiu entregar uma experiência cinematográfica. Pela primeira vez, um jogo não era só um conjunto de fases, era uma história, cheia de reviravoltas, personagens com profundidade e até o momento de quebrar a quarta parede, como o inesquecível duelo contra o Psycho Mantis. Para a época, era impensável, assustador e com certeza muito tecnológico para outros jogos de PlayStation 1. Mas ele não parou ali. Em 2001, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty chegou para o PlayStation 2 e provou que Kojima pensava além do que qualquer outro desenvolvedor da época. Os gráficos eram impressionantes, o nível de detalhe nos cenários e nas físicas parecia impossível de imaginar. Mais do que isso, o jogo trazia uma narrativa ousada, cheia de críticas ao controle de informações, as manipulações da mídia que hoje em dia a gente vê por aí e o papel do jogador na própria história. Era mais do que um jogo de espionagem, era quase uma previsão do futuro. We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. You think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Em 2004 veio o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Para mim, o meu favorito. Para muitos, o auge da franquia. Kojima mudou tudo de novo. Em vez de corredores fechados, o jogador era um jogador em uma selva viva, com sistema de sobrevivência, caça, camuflagem, cura manual de ferimentos. Mais uma vez, ele entregava o que estava anos à frente do que qualquer outro criador fazia. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Snake Eater foi uma obra-prima e mostrou que os games podiam ser cinema, mas também podia ser algo ainda maior do que o próprio cinema.
Hoje em dia estamos acostumados com jogos que parecem realmente de fato um filme, mas Snake Eater já fazia isso no PlayStation 2, que mais uma vez era um console que com certeza para a época era muito potente, o PlayStation 2, mas mesmo assim ele conseguiu ir além do que o console permitia. Não é o melhor jogo de PlayStation 2, eu tenho que admitir aqui, mas com certeza é o jogo mais diferente de PlayStation 2 que você vai encontrar para jogar. Bem, depois disso teve outros jogos da franquia Metal Gear Solid que continuaram a inovação de tecnologia e no além que o hardware do console permitia, mas eu não vou falar aqui. Para mim, esses três aqui são os mais importantes, sendo que são de uma época que realmente os jogos de Metal Gear Solid sempre inovavam em alguma coisa. Era o que todo mundo falava também. Décadas depois, em 2019, Kojima voltou a surpreender. Em uma indústria saturada de jogos de tiro, jogos de luta, jogos de corrida, ele teve a coragem de lançar um jogo sobre andar. E sim, muitos não entenderam, mas quem se entregou percebeu que era muito mais do que isso. Era um jogo sobre peso, literalmente, sobre esforço, sobre conexões visíveis entre pessoas que não se conheciam. Não era feito para seguir a fórmula, era feito para quebrá-las. Eu entendo que Death Stranding não é um jogo para qualquer um. Se você é um jogador casual, realmente talvez Death Stranding não vai ser um jogo que vai te agradar. Até porque muitos zoam que ele é um jogo de CLT. Isso é uma piada podre! Não foi uma piada não. Eu realmente queria falar mais dele, mas eu acho que é um jogo que eu posso falar em outro vídeo, porque é tanta coisa que ele tem de diferente, não só pela gameplay, mas pela história, pelos personagens, pelas curiosidades que tem nele. É um jogo diferente de todos que já existiu, e eu posso afirmar aqui. Mas não dá pra falar dele em um vídeo só. Mas agora vamos falar de outro jogo que o Kojima quase conseguiu desenvolver, se não fosse por uma empresa bilionária com pacto com o capeta. Estamos falando de PT ou PT ou Player Tease, lançado em 2014, uma simples demo que deixou o mundo aterrorizado e que tem até hoje pessoas que têm a cópia do jogo que estão vendendo por uma fortuna aí no mercado. Era apenas um jogo de corredor, repetindo várias vezes, mas cada volta tudo mudava, e o clima e o som, os sustos, uma aula de terror psicológico. E terror psicológico é o meu gênero favorito, sendo que hoje até no cinema o terror está saturado, mas por desavanças com a Konami, Silent Hill, que era o PT, foi cancelado e o Kojima acabou sendo demitido da própria empresa onde havia construído a sua história. Lembrando que esse Silent Hill PT, essa demo surpreendeu todo mundo porque era um terror muito diferente do que todo mundo estava acostumado. Hideo Kojima mais uma vez mostrando que ele conseguia fazer a diferença entre várias cópias do mesmo jogo de terror que estava sendo lançados na época. E talvez seja isso que torna Kojima diferente de outros. Ele não parece criar os jogos pensando em apenas vender. Ele cria porque acredita em suas ideias, por mais malucas que pareçam. Ele gosta de ver esses pensamentos estranhos que surgem como sonhos loucos e se tornam realidade, enquanto outros criadores se limitam ao seguro. Kojima arrisca. E arriscar significa fracassar às vezes, mas também significa marcar para sempre. Hoje, com 62 anos, Kojima ainda parece um adolescente. Sua criatividade caótica, quase juvenil, cheia de energia. Isso é uma vantagem enorme para ele. Ele não perdeu a capacidade de sonhar, mas ao mesmo tempo esse lado juvenil às vezes me incomoda um pouco. E sim, eu estou falando de mim. É como se um gênio de 15 anos tivesse a liberdade total para criar sem filtros. O resultado pode ser brilhante, mas também pode soar estranho demais para alguns. Não sou o maior fã de Hideo Kojima, apesar de estar elogiando muito o cara nesse vídeo. Ele é excelente, disso não tenho dúvidas. Joguei tudo que ele ofereceu até agora, comprei todas as suas ideias e para mim ele é sim o melhor do ramo. Mas genial, parecer um garoto de 15 anos, às vezes me incomoda. A figura de Hideo Kojima é complexa, parece muito do seu lado político, de possíveis simpatias com o comunismo.
Eu pessoalmente não costumo ligar para o lado político do criador ou da pessoa, enfim, porque sempre vejo esse lado como algo engraçado, mais do que determinante no caráter. Mas quando se trata de alguém tão importante na indústria, é impossível não ficar, no mínimo, preocupado com certas posições. So I hear Amanda mistook you for Che Guevara, Snake. That's not too bad, huh? Yeah, right. I'm not even worthy of polishing his boots. Don't be so modest. From where I'm standing, your men see you as a great man. As great as the century's most complete human being. That's Sartre, right? Well, there's hardly been a more iconic figure of his times than Che. Oh, he was more than that. He was a true revolutionary and a great warrior. I'm with you there. Can you believe that when he first went to Cuba with Fidel, they had only 12 guys with them? But they rallied. They brought in new recruits, won the support of the peasants, expanded their organization. And in the end, they overthrew the Batista regime. People flocked to them because they were honest. They won because they were strong. Those are the qualities that make men great. You know, we're kind of in the same boat they were back then. Here we are, a handful of mercenaries taking on an army backed by the United States. Yeah, we've got a long way to go. But we've got to keep on going. It's not just about winning in battle. You need to think about recruiting people and growing this operation. Got it. Boss, did you ever read Che Guevara's book, Guerrilla Warfare? I can't remember if I got to that one or not. You should have. That's why I lent it to you. A lot of the guerrilla tactics it covers apply to sneaking missions too. Che was one of the first people to articulate the theory of guerrilla warfare. T.E. Lawrence, Lawrence of Arabia, was another one. And Mao Zedong and his On Protracted War. Theory aside, Nicaragua's General Sandino was one of the first to put guerrilla tactics into practice, which explains why the Sandinistas named themselves after him. If you think about it, guerrilla warfare itself has been around since ancient times. There's only so many ways a small group can upset a large army. There was a samurai in Japan who excelled in guerrilla warfare. No kidding. Tsunoki Masashige. He was a warrior who lived in the medieval era. He used unconventional tactics to help overthrow the Kamakura shogunate. Like what? Trojan horse-style maneuvers and decoys to confuse the enemy. The best one was when the enemy was climbing the castle walls. He dumped boiling water and human excrement on them. Sounds great. Let's put it in the MSF playbook. You're not serious, are you, boss? Why not? We've got plenty of crap to unload. Yeah. I'll think about it. The year the Cuban Revolution was won, Che visited Japan as a member of an economic delegation. While he was there, he visited Hiroshima. Hiroshima? Since he was there to discuss economic issues, Hiroshima wasn't part of the original itinerary. Some said the Ministry of Foreign Affairs didn't want to let him go, but he went anyway. He snuck out of his hotel and took an overnight train. Traveling guerrilla style. Sounds like Che, all right. He visited the Peace Memorial Museum and the Atomic Bomb Survivors Hospital. Apparently it gave him quite a shock. As a doctor, it must have been painful for him to see how the victims suffered. Nukes destroy everything. He was quoted as saying, "They put you through this, and still you do whatever America says." Those words really hit me hard, especially when I think of my mom. He said something else, too. Let us all love Hiroshima and its people. I can believe it. Che never managed to numb himself to other people's pain. That's why people loved him, and why he died. É nesse sentido que neste ano outro jogo que mostra que a frase do Kojima não é apenas uma crítica, mas também uma inspiração. Clair Obscure Expedition 33 surge como uma das experiências mais diferenciadas do momento, um RPG ousado, artístico e que não tem medo de propor algo distinto dos padrões atuais. É um jogo que prova que ainda há espaço
para narrativas novas, para estilos inovadores, para ideias que fogem de mesmices. E agora, seja com Metal Gear Solid, Death Stranding ou Clair Obscur, videogames são sim um produto, mas que também são formas de arte. Bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente aqui pro canal, porque eu estou comemorando também o lançamento de Metal Gear Solid Delta, que é um remake do jogo do Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Provavelmente eu vou zerar essa reimaginação de Metal Gear Solid 3, porque Metal Gear Solid 3 é o meu jogo favorito. E também eu estou falando de Hideo Kojima aqui, não só porque ele é o pai de Metal Gear Solid, mas também porque ele fez 62 anos este ano. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, aqui está o QR Code do meu Pix, se você quiser fazer qualquer doação para mim. E agora eu vou me retirando, até a próxima. Life isn't about passing your genes, it's about how many messages you send in WhatsApp and how fun you will have while using it.